Olá, Marcelo falando aqui do canal Palavra das Escrituras, que tem como objetivo falar da Palavra de Deus, para que você possa meditar e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, hoje nós vamos falar da cura de um leproso. Está lá em Mateus capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Quem? Jesus. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, pode me curar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Muito bom. Então aqui são 4 versículos, do 1 ao 4 do capítulo 8 de Mateus, que eu li, sobre a cura de um leproso. É uma história rápida, 4 versículos, mas tem uma riqueza de informação muito bacana. Primeiro, Jesus estava descendo do monte e seguia grande multidão. Então Jesus já tinha uma fama, já tinha seguidores. Grande multidão já o seguia. Segundo, um leproso, ele primeiro adorou a Jesus, ou seja, com certeza ele estava sabendo, ele já sabia da fama de Jesus, ele reconheceu como Deus, porque ele o adorou, e falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Claro que era o desejo dele, do leproso ser curado, mas eu vejo que a submissão, o respeito era tanto que ele nem ousou falar: Senhor, me cura. Mas ele falou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ou seja, ele tinha a fé perfeita, aquela fé que não duvidava de nada, aquela fé que ele já falou: o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Isso daí se chama fé, a certeza do que iria acontecer, se for da vontade de Deus. Bom, Jesus falou que queria curá-lo, Só que tem uma coisa muito interessante. No 3 fala: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Naquela época, já bem conhecido para quem tem costume de ler a Bíblia e estudar, já sabe que um leproso naquela época, ele era até separado do povo. Ele não podia nem se aproximar do povoado, da sociedade. Ele tinha que ficar separado até ser curado. E se não fosse curado, ia ficar separado para sempre. Ou seja, ele era um excluído da sociedade. Olha como Jesus inclui as pessoas na sociedade, A gente lendo a palavra de Deus, a gente vê várias inclusões sociais que Jesus promove, E o leproso é um deles, Por quê? Porque ninguém podia tocar em um leproso. Jesus quebra paradigmas, Ele tocou no leproso, Quem tocasse no leproso era considerado impuro. Porém, ele tocou e ele o curou. Jesus falou no 3, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Não foi uma coisa que ele começou a ficar limpo um dia, ficou melhorando. Ele ficou limpo imediatamente. Foi algo instantâneo, automático. Esse é o poder de Cristo. Jesus pode te curar da sua impureza, da sua lepra, Basta você ter fé, sem duvidar, e pedir a Deus. Bom, esse 3 é muito interessante, porque Jesus falou: quero, fica limpo. Então, a vontade de Deus prevalece na sua vida. Interessante que o apóstolo Paulo, ele pediu para
Deus tirar um espinho na carne dele, né? O apóstolo Paulo, que foi muito importante, né, para o Novo Testamento, escreveu praticamente um terço do Novo Testamento, né? E ele pediu: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus falou: minha graça te basta. Interessante, né? Não fala se foi enfermidade, se era algum pecado que o acusava na sua consciência, alguma dificuldade que ele tinha. Mas ele sabia que Deus podia curá-lo, né? Livrá-lo desse espinho na carne, o apóstolo Paulo. Mas Deus falou: minha graça te basta. Aqui não, aqui o leproso pediu para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus falou: quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou curado, né? Só que tem mais um detalhe muito interessante, né? Jesus quebra paradigmas, ele tocou no leproso, Jesus quebra tabus. Porém, no quarto, Jesus falou: olha, não fala para ninguém. Por que Jesus falou isso? Porque a fama dele estava já muito grande e eu acredito que ele queria ainda algumas coisas, queria acertar ainda antes de ser revelado o Filho de Deus por completo, né, no povo. Daí ele falou: não fala para ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Por quê, né? Em Levítico 4, aliás, em Levítico 14, 1 ao 3, né? Aliás, o capítulo de Levítico todo de 14 fala sobre isso. Quando a pessoa está leprosa, né? E se for curada, tem que se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote irá examiná-lo para ver se realmente ele está curado mesmo da lepra. E mais coisa, e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Que tipo de oferta? É uma oferta de sacrifício de alguns animais, né? No 14, do 1 ao 3, ele começa a falar sobre a apresentação do leproso, e no versículo 4 ele fala, né? Ele fala que esse presente, ele fala no versículo 4 de Levítico 14, né? Ele fala assim: esse presente consistia em 2 pássaros vivos e limpos, madeira de cedro, escarlate e isopo, né? Esse era a oferenda, né? A oferta, o sacrifício, né? De 2 pássaros que quem era curado de lepra teria que apresentar. Isso para servir, e Jesus fala, para servir de testemunho ao povo. Ou seja, esse leproso ficou curado mesmo, mas ele se apresentou ao sacerdote, ele fez a oferta de sacrifício dos 2 pássaros, tal. Alguém viu ele comprando os pássaros para fazer a oferta, tal. Entendeu? Então, assim, para que tenha sido validado este milagre de Cristo, Jesus falou: ó, você está curado, agora vai, apresente-te ao sacerdote, porque ele vai validar a sua cura e faz a oferta conforme a lei de Moisés, né? Então, assim, para que se valide a cura do leproso, não para que Jesus prove que ele fez o milagre, mas para que o leproso seja validado a sua cura e não mais tenha a fama de leproso, porque Jesus é isso. Jesus faz o milagre, né? E esse milagre é a validade perante a sociedade, né? A sociedade vira teu testemunho vivo. Então, irmãos, essa palavra rápida, até, né, é um texto curto de 4 versículos, né? Tem muita riqueza de informação, né? Se você ainda tem curiosidade, leia lá Levítico 14, você vai ver tanto detalhe que tinha quando a pessoa era curada da lepra, o que teria que fazer, né? E para Jesus isso daí não era nada. Ele tocou no leproso, não ficou impuro, pelo contrário, purificou o leproso, né? E ele orientou o leproso a validar a sua cura, se apresentando para o sacerdote e fazendo o sacrifício conforme a Moisés determina, né? Em Levítico capítulo 14. Bom, o que essa palavra nos ensina? Que independente da impureza que nós temos, né, do pecado que nós carregamos, também Jesus
nos toca e nos cura. E a nossa purificação pode ser comprovada ao povo, à sociedade, validada pela sociedade. Então, se você tem uma dificuldade, uma impureza, um pecado, não tenha desesperança, mas clame a Cristo, porque se Ele quiser, Ele pode me curar, Ele pode te curar. Peça perdão a Deus, aos seus pecados, o adore, assim como o leproso faz e fez, assim como o leproso fez, o faça também e fala: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele vai te tocar, Ele vai falar: eu quero. Ele vai te curar e te limpar da sua impureza imediatamente. Eu creio nisso, eu creio em Cristo. Assim você deve crer também. Essa palavra de hoje, se fez sentido para você, que você possa curtir, se inscrever no canal e compartilhar para se propagar o Evangelho. E que você tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, que a sua família seja abençoada, E que o Espírito Santo de Deus te dê essa oportunidade de adorar a Cristo e pedir para que Ele possa te tocar e te curar, independente de qual área for. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.